Congregação do Senhor Jesus Cristo, nós temos visto ao longo de toda essa exposição de Romanos, o apóstolo nos apresentar verdades variadas a respeito da doutrina como ela é em Jesus Cristo. No capítulo 7, algumas semanas atrás, até mesmo alguns meses atrás, o apóstolo Paulo nos levou por um caminho que dava na morte. No capítulo 7 nós vimos aquela vida debaixo da lei. E o apóstolo nos mostrou vários detalhes daquela vida. Que era uma vida escravizada ao pecado. Era uma vida marcada por impotência para fazer aquilo que é a vontade de Deus. É uma vida carnal. É uma vida desprovida da assistência do Espírito Santo. E tendo mostrado esses vários detalhes dessa vida debaixo da lei, lá no capítulo 7, o apóstolo Paulo nos mostra aonde aquela vida leva. E o que nós vimos é que aquela vida conduz ao desespero. Quando ele exclama no final do capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma vida sem esperança. É uma vida verdadeiramente miserável, condenada, fadada ao destino da morte eterna. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele apresenta que nos trouxe não daquela condição de desespero, não da condição de lei, mas nos trouxe para viver debaixo da graça. E no capítulo 8, então, meus irmãos, nós temos um grande contraste, onde o apóstolo Paulo agora, ele nos mostra os detalhes gloriosos, benditos e ricos de uma vida vivida em Jesus Cristo, de uma vida vivida pela fé, com confiança no Senhor, na sua promessa e na sua graça. Tantos e gloriosos benefícios nós temos visto nesse capítulo, não é? Ele começa de um modo glorioso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É um detalhe precioso. Não há mais condenação, não há mais juízo, não há mais lei para nos dizer, você está condenado. É uma vida vivida em liberdade. Liberdade, libertos da condenação, da morte, do inferno. É uma nova vida, é um outro detalhe que ele mostrou. Não apenas livre da condenação, mas ele mostrou agora, o Espírito nos proclama uma nova vida, na qual podemos viver para a glória de Deus, na qual nós temos o poder do Espírito Santo operando em nós para obedecê-lo, para viver para a glória dele. Gloriosos benefícios. Ao benefício do Espírito Santo que habita em nós. E mesmo diante de uma realidade difícil, das nossas fraquezas, dos nossos próprios pecados, Ele nos dá uma grande esperança. Ele nos dá a esperança da adoção de filhos. Que detalhe glorioso nós vimos. Que antes éramos inimigos, mas pelo poder do Espírito Santo de Jesus Cristo, fomos feitos filhos de Deus. E sendo filhos, Ele também nos apresenta outro detalhe, fomos feitos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, de uma esperança celestial, de uma riqueza que está reservada nos céus para nós. E como se isso não bastasse, Ele nos fala também, Ele nos mostra outro benefício, o benefício da intercessão do Espírito Santo, que nos assiste na nossa fraqueza, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e que nos faz orar a Deus segundo a sua vontade. É como se o apóstolo Paulo, ao longo desse capítulo até aqui, nos fizesse dar uma volta, um passeio ao redor da cruz, nos mostrando cada ângulo da cruz do Calvário, cada detalhe, cada riqueza,
olhando para Jesus Cristo pelo Espírito Santo e vendo benefícios gloriosos, benditos, alguns já experimentados no presente, outros ainda no porvir, mas que aguardamos com paciência, e Ele nos vai mostrando as riquezas insondáveis de Jesus Cristo. E aqui, nessa passagem que lemos a partir do verso 28, o apóstolo Paulo, ele dá um passo para trás nesse passeio, ao redor da cruz, onde ele mostrou cada detalhe, e agora ele nos faz ver o todo, por assim dizer. Tendo nos mostrado cada uma dessas riquezas do Evangelho, cada uma dessas bênçãos, ele nos deseja ver um aspecto que todos esses benefícios em comum, trabalhando juntos, transmitem enquanto crentes. E o que o apóstolo nos leva a ver agora, a partir dessa passagem, do verso 28, é o aspecto da segurança que nós temos em Jesus Cristo. Ele nos mostra os detalhes da salvação, ele nos mostra os aspectos preciosos, mas que todos eles combinados traz para nós aquela verdade potente, encorajadora, consoladora, da certeza da salvação, de que não estamos depositando a nossa esperança em uma proposta falha, em uma proposta arriscada, onde há o risco de se perder, ou de que podemos ou não, quem sabe, receber os benefícios a nós prometidos. Não, ele nos traz a certeza de que em Jesus Cristo nós teremos a plena segurança. Nele somos guardados, nele somos protegidos, nele somos fortalecidos. E ele então, ele nos diz essa verdade aqui no verso 28, que no original começa com um portanto. Portanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tendo visto todas essas coisas, amados, tendo visto a nossa justificação em Jesus Cristo, a nossa santificação pelo Espírito, a nossa adoção como filhos de Deus, a nossa esperança eterna de sermos herdeiros com Cristo, herdeiros do mundo. Portanto, em conclusão, olhando todas essas coisas, nós chegamos a este conhecimento. Sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E assim, irmãos, então queremos nessa manhã, na assistência do Espírito Santo, considerar essa verdade que o apóstolo Paulo aqui nos apresenta, em especial no verso 28. A segurança que temos ao estarmos nas mãos de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que mensagem consoladora, não é? Que certeza aqui nos é anunciada a respeito da cruz do Calvário. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Esse assunto ele irá desenvolver ao longo do capítulo inteiro, ao falar dessa certeza, dessa segurança, mas aqui ele nos já apresenta algumas verdades. A primeira delas é essa questão, essa doutrina da segurança da salvação. Quando ele apresenta essa verdade da segurança nesses termos, veja que ele não apenas diz todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Muitas vezes, meus irmãos, nós enquanto crentes,
embora amamos ao Senhor, embora cremos no Senhor Jesus Cristo, e embora até conhecemos esse versículo, e talvez até mesmo de cor, não sabemos, ou melhor, não temos confiança, ou até mesmo temos dúvidas, se verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Temos dúvidas a respeito se verdadeiramente Deus cuida de nós, se verdadeiramente somos protegidos por Deus, na nossa incredulidade, na nossa dificuldade, na nossa pequena fé. E para isso, meus irmãos, precisamos, portanto, entender a diferença entre fé e a certeza da fé. Uma coisa é crer no Senhor. E crer no Senhor, meus irmãos, por menor que seja a nossa fé, por mais instável que ela seja, por mais cercadas de fraquezas mil, como vimos no verso anterior, que Deus conhece as nossas fraquezas, e muitas delas está firmada, ou está ligada à fraqueza da nossa fé. Por mais que a nossa fé seja fraca, se a nossa fé fraca está colocada no local correto, isto é, na cruz de Cristo e no Deus verdadeiro, seremos salvos. Mas uma fé fraca, meus irmãos, ela tem essa característica: ela não sabe que ela crê. Uma das marcas da fé fraca é que é uma fé que crê, mas ao mesmo tempo é acompanhada de dúvidas. É aquela fé de Tomé: eu só crerei se eu ver. Ele cria, Tomé cria no Senhor, ele cria, mas ao mesmo tempo ele duvidava que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. E muitas vezes nós não sabemos verdadeiramente que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não temos a certeza da fé. Não confiamos que temos confiado e que as promessas de Deus serão aplicadas a nós. E o apóstolo Paulo, portanto, ele traz essa doutrina da segurança da salvação, da certeza da salvação nesses termos. Ele não apenas diz que Deus cuida de nós em todas as coisas, mas ele diz: nós sabemos. Eu sei que eu creio. Ou como ele diz em outro lugar: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Temos sabido isso, temos conhecido, temos essa certeza. E qual é a certeza, meus irmãos? É a certeza do cuidado completo de Deus sobre nós, não é? Quando ele diz aqui no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que verdade gloriosa. Verdade às vezes difícil realmente de ser crida, pois quando olhamos para nossas circunstâncias, vemos fraquezas, vemos pecados, vemos dificuldades, e então vêm as dúvidas, mas o apóstolo Paulo nos assevera de que no final o Senhor cuidará de nós, que todas as coisas estão ali, cooperando para o nosso bem. É preciso entender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo aqui não está a transmitir um otimismo ingênuo, ou infantil, ou imaturo, que muitas vezes alguém pode dizer: não se preocupe, no final tudo dará certo. Muitas vezes essas coisas são ditas, não é? São ditas pelo mundo. São ditas por aqueles que não creem em Deus, que não creem em Jesus Cristo. Às vezes eles se consolam nas suas aflições, nas suas dificuldades dessa maneira, dizendo: não se preocupe, tudo dará bem. É um otimismo que às vezes pode até ali, naquele momento, ali, de uma forma superficial, trazer algum tipo de conforto e consolo, mas é um consolo frágil, é um consolo que não tem um firme fundamento. Mas essa suposta visão otimista do apóstolo Paulo não é ingênua, não é imatura, mas tem um fundamento. É um fundamento na confiança no Deus da providência, que trabalha em todas as coisas para o bem
do seu povo. Não é apenas um otimismo casuístico, pensando que ao acaso tudo irá ocorrer bem, mas ele diz: eu sei que todas as coisas cooperam. Por quê? Porque de forma casual ou simplesmente por acaso as coisas irão dar certo? Não, mas porque existe um Deus que governa o mundo. O Deus que nós cremos é o Deus que criou os céus e a terra, mas é o Deus que governa todas as coisas. É o Deus que tem cada minuto da nossa vida nas suas mãos. É aquele que dirige o coração do rei como lhe apraz, para fazer cumprir a sua vontade. É aquele que de fato tem até domínio sobre a própria morte e sobre o inferno. É aquele Deus cujos demônios obedecem até mesmo a sua própria vontade. É o Deus soberano. É o Deus da providência. Nós conhecemos o que é a doutrina da providência, não é? Nosso catecismo maior, na pergunta 11, diz o que é a providência de Deus. A providência de Deus é uma doutrina, é aquela sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Sua maneira muito sábia, santa e poderosa, que tríade de atributos perfeitos na mão daquele que governa o universo. Ele é sábio, ele sabe o que faz, ele é santo, ele faz o bem, ele é poderoso, pois não há impossíveis para ele. O que ele deseja fazer que é santo, o que ele deseja fazer que é sábio, ele pode fazer, pois ele é poderoso e ele governa então todas as coisas para o bem do seu povo. E todas as coisas, meus irmãos, quer dizer verdadeiramente todas as coisas. Na nossa própria experiência, se temos andado com Deus durante algum tempo, nós já podemos dar experiência disso. Como muitas vezes nós vemos a boa mão de Deus nos guiando, cada passo. Por vezes no momento não entendemos, mas quando olhamos para trás vemos como o Senhor estava a nos abençoar, a nos trazer ricas bênçãos, verdades espirituais. Uma das coisas preciosas que nós experimentamos como conselho da igreja é ouvir o testemunho de conversão, de fé de cada um, daquele que chega na igreja e deseja ser batizado ou ser recebido como membro. E muitas vezes ficamos assim a admirar a obra de Deus na vida de cada um, como cada um tem sido abençoado por Deus, às vezes por caminhos surpreendentes, que como vieram a conhecer o Evangelho. Deus trouxe uma pessoa que trouxe aquela palavra, ou então de um modo inesperado, ou recebeu talvez uma mensagem que foi lhe encaminhada e assistiu e ouviu, e conheceu a verdade, e ali Deus foi guiando para despertar-lhes, para conhecer a Jesus, e vemos como Deus vai nos guiando por bons caminhos, até nos levar à cruz do Calvário. Quantas coisas boas o Senhor tem nos dado, que cooperam para o nosso bem. E podemos dizer, Deus tem nos abençoado. Mas não é apenas as coisas boas. As coisas más também cooperam para o nosso bem. Sobretudo, talvez, aquelas coisas difíceis, aquelas situações que nos fazem chorar, que nos fazem sentir angústia, têm sido usados por Deus, estão debaixo do controle soberano, poderoso, glorioso de Deus, para operar o bem do seu povo. Exemplos abundam nas Escrituras a respeito disso, não é? Nós lemos em Gênesis 50, como o próprio José deu testemunho disso. Ali estava aquele homem santo,
que foi maltratado pelos seus irmãos, vendido como escravo no Egito, que viveu num calabouço, foi difamado, sujeito a traições, a difamações, experimentou angústias, e que depois do Senhor operaram a sua vontade, fazê-lo segundo no Egito, abaixo de Faraó, e se encontrar novamente com os seus irmãos, que depois daquele encontro dramático, nós conhecemos bem a história, temeram pelo mal que fizeram a José. Se temeram a sua vingança, ele respondeu para eles: vós intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Deus usou aquele mal, toda aquela angústia, todos aqueles anos vivendo em tristezas, quantas lágrimas José não deve ter derramado, mas tudo orquestrado pela mão do Senhor. Mas não apenas o exemplo de José, não é? O próprio exemplo de Jó, que temos citado aqui. Um homem que experimentou o peso da mão do Todo-Poderoso sobre ele. E ele mesmo confessou que era pesada demais para ele suportar. Ele mesmo desejou a morte. Tamanha a aflição que ele passou. Mas tudo aquilo tinha um propósito da parte do Senhor de fazer bem a Jó. E foi depois de passar por aquela grande aflição ordenada por Deus que Jó pôde dizer em oração: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Depois de passar por toda essa angústia, todo esse mal ordenado pelo Senhor, eu pude ver que todas as coisas cooperam para o meu bem e agora minha fé está fortalecida. Que história tão preciosa como a de Ruth e Noemi, para nos falar essa verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Conhecemos a história. Noemi, israelita, sai da terra de Israel para uma terra desconhecida com seu marido Abimeleque, onde lá o seu marido morre, os seus 2 filhos morrem, ela fica desprovida, ela volta então como uma destituída de qualquer bem para a sua terra de Israel, acompanhada da sua nora Ruth. E lá ela diz, quando ela retorna: não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, pois grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela diz: de Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, visto que o Senhor se manifestou contra mim. Ela pensou: e o Todo-Poderoso me tem afligido, Deus é contra mim. Ruth pensou, Ruth não sabia que todas, ou melhor, Noemi não sabia que todas as coisas cooperavam para o bem dela. A sua fé vacilou, não foi? Ela diz: o Senhor é contra mim. Mas não. Há um detalhe curioso. Se você puder abrir a sua Bíblia em Ruth, no capítulo 2. Até mesmo certo sarcasmo da parte de Deus em mostrar como na verdade tudo estava sendo guiado pela sua mão. Nós conhecemos a história, não é? Ruth, ou melhor, Noemi, ela volta com sua nora Ruth, que agora estava viúva de um dos seus filhos, e que no final haveria de se casar com Boaz, um parente, e que depois, por meio de Boaz, ela iria ser, no final das contas, parente de Davi, de onde viria o Messias. E é interessante ler em Ruth, no capítulo 2, quando elas voltam para Israel, estão ali pobres, estão ali famintas, e Noemi diz para Ruth: vai cuidar das plantações, vai trabalhar, pode ir. E diz o texto em Ruth, no capítulo 2, verso 3, que ela se chegou
ela se foi, isto é, Ruth, chegou ao campo e apanhava após os segadores. E veja essa expressão: por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Por casualidade? Ao acaso? Por chance? O Senhor está mostrando aqui que não foi por chance alguma. Não foi por acaso algum. Não foi por acaso que ela saiu de Israel e sofreu lá e pensou que Deus era contra ela. E não foi por acaso que ela voltou. E não foi por acaso algum que Ruth, peregrinando, procurando algum lugar para trabalhar, ela cai bem na terra de Boaz. E que se enamorou dela. E que foi o seu resgatador, o seu redentor. E que dela veio o Messias. E que Deus fez muito bem àquela família. Todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. O próprio apóstolo Paulo compreendeu isso também, não é? Quando em sua aflição, a sua angústia, ordenada por Deus no espinho da carne, ele pede: Senhor, tira de mim essa aflição, este mal, esse mensageiro de Satanás enviado para me esbofetear. E o Senhor diz: não, é para o seu bem, é para que você não venha se ensoberbecer, é para que você conheça que a minha graça te basta, te é suficiente. Meus irmãos, as aflições nessa vida, as dificuldades, as lutas que nos levam ao ponto do desespero, estão por casualidade, cuidadas e governadas por Deus, para nos fazer bem. Por isso o salmista Davi, no Salmo 119, verso 71, já amadurecido na fé, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é que ele diz, Salmo 119, verso 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom. Meus irmãos, nós não conhecemos os caminhos de Deus. Não sabemos o porquê. Mas sabemos o para quê. Sabemos que é para o nosso bem. Que Ele o faz. Olhamos as circunstâncias difíceis e perguntamos: por que, Senhor? O que tem acontecido? Eu não posso suportar. Então talvez você chegue como Noemi e fale: minha vida agora é amarga. Deus tem sido contra mim. Mas Paulo diz: não. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Você sabe isso? Você tem essa certeza quando tudo vai mal? Quando as dificuldades acontecem? Mas há um condicional aqui, não é? Deus está falando aqui da sua obra de providência para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, a verdade é que Deus governa todas as coisas, sabemos. Até o próprio inferno. Satanás é servo do Senhor, faz apenas a sua vontade. Não existe nada que fuja ao controle do Senhor. Mas para o bem, é para aqueles que amam a Deus, para os seus filhos, que receberam o espírito de adoção, que podem clamar Abba Pai na sua fraqueza, na intercessão do Espírito Santo, que para com eles agora, pois, já nenhuma condenação há. Para eles, o poder de Deus se aplica de forma muito sábia, santa e poderosa para o bem. Amar a Deus representa duas coisas:
Amar a Deus significa crer em Deus e obedecer a Deus. Essas são as verdades que compõem o amar a Deus. Deus mesmo fala isso. Em 1 João 5,3, ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. E meus irmãos, é isso que o Senhor fará para com aqueles que amam a Deus. Não apenas aqueles que têm um relacionamento superficial com Deus, ou um relacionamento meramente institucional com Deus, ou meramente um relacionamento tradicional com Deus. Um relacionamento de IBGE. Qual é a sua religião? Eu sou protestante. Eu entro nas estatísticas daqueles que se identificam com cristianismo evangélico. Para com esses que meramente têm um relacionamento superficial com Deus, onde não há amor a Deus, onde não há confiança em Deus, onde não há obediência a Deus, para com esses as coisas não cooperam para o bem. As coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. E é interessante, essa não é a única passagem que dá justamente essa ênfase. Veja alguns outros textos. 1 Coríntios 2:9, por exemplo. Primeira Coríntios 2:9. O apóstolo Paulo diz o seguinte, falando da esperança celestial. Ele fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que amam de verdade ao Senhor. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Uma coroa de glória para aqueles que amam Jesus, ao ponto de dizer: eu quero ver Jesus. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 2:5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Meus irmãos, Romanos 8:28 é uma das mais gloriosas promessas das Escrituras, não é? Muitos têm como seu versículo favorito de toda a Bíblia, mas é para aqueles que amam a Deus. É uma promessa para aqueles que amam a Deus. Você tem amor por Deus? Você deseja ter comunhão com Deus? Você crê em Deus? Você obedece a Deus? Por que você está aqui? Por que você é membro dessa igreja? Por que você está nos visitando, talvez? Por que você se diz cristão? Você o ama? Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Porém, meus irmãos, muitas vezes o nosso amor por Deus, mesmo para aqueles que amam verdadeiramente, é um amor pequeno e fraco. É um amor marcado por inconstâncias. E talvez sabendo isso, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo nos dá um outro fundamento mais firme do que o nosso próprio amor.
Quando ele nos diz aqui no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a nossa perspectiva, é a perspectiva que olhamos para nós, mas agora ele dá uma perspectiva mais firme, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que recebem a promessa são aqueles que estão ali porque Deus quer. Porque Deus tem um propósito, um plano, um decreto, uma determinação para com eles. E nós sabemos isso, não é? Porque a Bíblia nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos escolheu. Porque Ele tem um plano. Porque Ele tem um propósito. E é esse propósito, meus irmãos, que nos dá aquela segurança que temos falado que o Evangelho comunica a nós. E que o apóstolo Paulo deseja que nós conheçamos e venhamos a saber. O que Deus faz é uma âncora para a nossa alma. E meus irmãos, no capítulo, ou melhor, nos versos seguintes, o verso 29 e 30, o apóstolo Paulo, ele detalha este propósito. Ele irá falar de uma maneira resumida, mas ao mesmo tempo cobrindo de eternidade a eternidade e mostrando o plano de salvação de Deus. O que é um firme fundamento para a nossa alma. Iremos considerar esse plano com mais detalhes na próxima ocasião. Mas há um aspecto que queremos ver hoje com respeito a este plano, muito importante. Quando ele diz o propósito do Senhor. Quando ele diz o objetivo desse plano que ele tem decretado para nós, no verso 29. Veja o que ele diz para nós. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, essa partícula final do verso 29 é de suma importância para entendermos a promessa que nos foi dada no verso 28. Porque o verso 28 nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas eu lhe pergunto, o que é o bem? É importante que venhamos a compreender que o bem aqui é o bem que Deus diz que é bem, aquilo que Ele chama de bom, e não aquilo que nós pensamos que é bom, não aquilo que nós desejamos e muitas vezes queremos. Quantas vezes esse versículo é usado para nos consolar em situações difíceis, pensando que no final tudo dará certo. Talvez alguém esteja com câncer terminal e queremos consolar e dizemos: não se preocupe, todas as coisas cooperam para o bem. Deus irá curar. Deus irá remover aquela aflição. Talvez Ele fará como Ele fez a Jó, que restituiu todas as coisas em dobro. Deus é o Deus que restitui. Ele irá restituir a sua família, Ele irá restituir a sua saúde, Ele irá restituir a sua condição financeira, pois todas as coisas cooperam para o bem. Somos filhos do Rei, aquele que governa o universo, e Ele não deixará que os seus filhos sofram nessa vida. E até mesmo o sofrimento, de alguma maneira, Deus irá usar para lhe colocar no topo. Mas, meus irmãos, não é esse o bem que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele diz aqui. O bem proclamado pela heresia destruidora da teologia da prosperidade, que diz que o que devemos esperar de Deus
É saúde, vitória, riquezas nesta vida, coisas materiais, coisas corruptíveis, coisas perecíveis. É interessante olhar que de fato Jó foi restituído em dobro. Mas por outro lado, João Batista, o final dele não foi feliz. Ele foi decapitado. A sua cabeça colocada numa bandeja. Ele foi humilhado. E assim, todos os apóstolos. É interessante olhar o que o Senhor Jesus chega a dizer para Pedro. Em João 21. Em João 21, a partir do verso 18. João 21, a partir do verso 18, o Senhor Jesus diz o seguinte para Pedro: em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. O final da vida de Pedro é de alguém que não faz o que quer. É onde ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu a sua dignidade, e provavelmente aqui a referência é: ele será manietado, amarrado e será levado para ser executado contra a sua própria vontade. Jesus aqui estava prevendo a morte dos seus discípulos. Meus irmãos, olhamos para trás e nós temos toda uma fileira de mártires cristãos que nos dizem que todas as coisas não necessariamente irão cooperar para o bem, aquele bem material, aquele bem da libertação, aquele bem da vitória que nós pensamos que vamos alcançar. Quantos crentes foram queimados na fogueira, dados para serem mortos, alimentados por leões, comidos por leões, devorados, para diversão do povo. Nero acendia cristãos como tochas para iluminar os seus jardins. Todas as coisas cooperam para o bem? Sim! Mas que bem? O bem aqui definido para nós no verso 29. O bem para o qual eles foram de antemão conhecidos, foram de antemão predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o bem de Deus. Esse é o bem de Deus. É o bem o qual Deus irá fazer com que todas as coisas cooperem, trabalhem conjuntamente, segundo o seu querer, segundo o seu governo soberano. Para quê? O que é que Deus chama de bom aqui? É lhe santificar nesta vida e lhe aperfeiçoar em santidade na vida do porvir. É lhe fazer como Jesus, para que você seja como Ele, para que você venha temer a Deus como Jesus, para que você venha amar como Jesus amou, ouvimos ontem, obedecer o novo mandamento, para que sejamos bondosos como Jesus, para que tenhamos a misericórdia de Jesus, para que sejamos santificados como Jesus, para que a imagem de Jesus esteja em nós, para que sejamos como que pequenos cristos andando por esse mundo. É o bem espiritual que Deus tem em mente quando Ele trabalha na vida do seu povo, de todas as maneiras, para fazer com que isto aconteça. Meus irmãos, a grande vontade de Deus para a nossa vida é essa: a nossa santificação, diz o apóstolo Paulo. É para que sejamos como Jesus. Ele nos escolheu para isso. Efésios 1:3 nos diz exatamente isso. Efésios 1, veja comigo, abra sua Bíblia.
Efésios 1, verso 3. Nós lemos o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, com todo bem, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Esse é o propósito de Deus, com respeito aos seus filhos, com respeito àqueles que amam a ele. É isso que ele quer para nós. Ele não está preocupado, sobretudo, se você vai ter uma saúde de ferro. Ele não está preocupado, sobretudo, se você vai ter riquezas e confortos nesta vida. Cristo não teve. Ele é aquele que diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça. As aves dos céus têm os seus ninhos, os seus covins, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha onde dormir. Essa é a preocupação do Senhor. Será que Cristo está preocupado com você com relação a isso? Ele não está. Ele mesmo nos ensina isso, não é? Quando ele nos diz na sua palavra que devemos acumular para nós tesouros, não na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas a juntar para nós tesouros no céu. Tesouros espirituais, que têm a ver com as coisas não passageiras, não carnais e terrenas, mas com aquilo que é eterno, aquilo que é valor inestimável, e aquilo que o apóstolo Pedro diz para nós, vale muito mais do que ouro que perece, que é a nossa fé em Jesus Cristo. O ouro não perece. Será que alguém pode dizer isso para Pedro? Pedro, o ouro não perece. Pedro vai dizer: perece sim. Porque à luz da fé, o ouro não vale nada. Aquilo que nós temos pela fé, aquilo que Jesus Cristo pode nos dar, vale muito mais do que tudo. Talvez alguém fique desapontado com isso, porque muitos buscam a Deus na esperança de receber as coisas desta vida. Se nós estivéssemos aqui prometendo ricas bênçãos materiais, lhe prometendo um salário melhor, lhe prometendo uma família maior, lhe prometendo uma saúde de ferro, estaria lotada a igreja. Rapidinho estaríamos construindo um templo novo, lindo, belo, sem nenhuma dificuldade. Mas quando prometemos algo muito maior, que é sermos como Jesus, não há interesse. Existe uma cegueira no homem que não deseja o bem de Deus. Deus deseja sempre o melhor para os seus filhos, e o melhor é nos fazer como Jesus. Muitas vezes as crianças não sabem, não entendem isso, não é? Elas querem algo para elas mesmas que não casa com aquilo que os pais querem para elas. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Elas não querem almoçar, querem comer chocolate. Nós dissemos: o bom para você é feijão. Feijão, eca. É isso que vai lhe fortalecer. É isso que vai lhe fazer crescer. Ficar inteligente, forte, saudável. Seus dedos não vai cair, ficar podre. Pois é por isso que Deus muitas vezes quer para nós feijão espiritual. Aflições, sofrimentos, dificuldades que nos fazem fortalecer na fé e que nos fazem crescer para ficarmos como Cristo. Esse é o bem que Deus separa para nós. Isso é o que Ele coloca no nosso prato para comer, segundo a sua soberania. Diz: coma,
dificuldades, aflições, coisas boas também, saudáveis e deliciosas, mas que Ele nos dá e diz: é isso que fará você crescer para ser como meu filho. É por isso que os apóstolos dizem aquilo que muitas vezes não entendemos. Quando eles dizem, o apóstolo Tiago mesmo nos diz, em sua carta, Tiago 1, verso 2, eu tenho por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Comer feijão espiritual, em outras palavras. E não chocolate. Porque sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O apóstolo Paulo entendeu isso, não é? Também. Quando na sua carta, em 2 Coríntios 12, quando ele ora para que o espinho da carne lhe seja tirado, e ele tem alívio, e Deus diz: não, a minha graça te basta. Ele diz, então, ele reconhece, de boa vontade, então, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. De boa vontade, eu aceitarei o espinho na carne. Porque eu sei, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É na fraqueza que sou forte, ele diz. É quando eu me submeto à vontade do Senhor e o busco como Ele quer, não com consolos dessa vida, não com uma vida livre de espinhos ou de tapas na cara de mensageiros de Satanás, uma vida confortável, uma vida daquele slogan, pare de sofrer, não, mas uma vida de fraqueza, é que eu tenho o poder de Cristo. E aí ele diz aquilo que é paradoxo para nós, é paradoxal, quando ele diz, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Em outra palavra, usando aqui a analogia que eu estava usando, falando com as crianças, eu tenho prazer naquilo que no meu paladar não me parece gostoso. Comer um prato de feijão, ou verdura, ou salada, eu tenho prazer nisso, porque eu sei o que isso vai produzir em mim. O poder de Cristo. Quando eu sou fraco e que sou forte, esse é o bem que Deus irá produzir na vida daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso que ele diz para nós. E aqui, meus irmãos, nós devemos compreender então a verdade, que Deus irá fazer o que for necessário para santificar os seus filhos. Ele irá fazer o que for necessário. Todas as coisas estão a serviço de Deus. E Ele irá usar o que for necessário. Se for uma coisa boa, Ele irá usar. Se for uma coisa que é difícil para nós, uma angústia, uma fraqueza, Ele irá usar, pois Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo, lhe fazer ser como seu filho. E Ele irá buscar esse propósito, Ele irá usar todos os meios necessários, ainda que Ele faça sofrer e chorar, mas Ele irá fazer isso. Isso é um consolo para nós. Ao mesmo tempo, sim e não, né? Pensamos na dificuldade que pode vir diante disso. Pensamos pela nossa dura cerviz, quanta disciplina teremos que sofrer da parte de Deus para que esse bem se materialize na nossa vida. As crianças não gostam de apanhar, mas é para o bem. E Deus não irá hesitar em usar a sua disciplina para esse bem, para nos ensinar a buscar o seu caminho. Um puritano já disse que Deus prefere que tenha um buraco na nossa blusa do que uma mancha. E Ele irá esfregar, até que a mancha saia, ainda que para isso rasgue a blusa. Em outras palavras, ainda que para isso Ele tem que nos quebrantar e mostrar a nossa fraqueza. Foi assim que Ele fez com o povo de Deus no deserto. Nós lemos isso em Deuteronômio 8.
Abra comigo. Deuteronômio 8, a partir do verso 2. O Senhor diz para aquele povo que havia peregrinado 40 anos no deserto, uma dificuldade imensa. O Senhor diz para eles em Deuteronômio 8, a partir do verso 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, durante estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, ou podemos dizer que tu não gostavas, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender o quê? Que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Se necessário for fazer o seu povo passar fome, para que eles compreendam o valor dos bens espirituais, o valor de Jesus Cristo, o pão do céu, o maná que alimenta todo homem, assim Ele o fará. É difícil sofrer, mas dá-nos ânimo quando olhamos o propósito disso. É para o bem. Isso lhe consola. Talvez mudou um pouco a sua perspectiva desse texto, não é? Todas as coisas cooperam para o bem. Eba! Vida fácil? Não. Glória a Deus. Vida santificada. E isso vale mais do que muito ouro perecível. E se isso é verdade para aqueles que amam a Deus, o contrário é verdade para aqueles que não amam a Deus. Para aqueles que não amam a Deus, não creem em Jesus Cristo, não confiam no seu sangue, na sua cruz, não depositam nele a sua esperança, não temem, não obedecem, vivem como querem, amam ao Senhor da boca para fora. Todas as coisas cooperarão para o mal daqueles que não amam a Deus. Se na vida do crente aquilo que é mal coopera para o bem, na vida daquele que não ama a Deus, aquilo que é bom coopera para o mal. As bênçãos, a saúde, as riquezas, as facilidades, todas as coisas dessa vida que vêm das mãos do Senhor, se não o leva a temer a Deus, no final das contas, será um agravante para a condenação final no inferno. Que motivação para buscar a Deus nós temos aqui? Para amar a Deus, para crer em Jesus Cristo, não temos? O Todo-Poderoso trabalhará para o nosso bem. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, vamos ficar de pé.